Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer de uma forma, só que eu vou trocar, tá? Essa forma de fazer por outra forma que eu prefiro. Eu particularmente eu prefiro separar os módulos assim. Mas eu vou te mostrar uma outra alternativa para você adicionar esse submódulo aí fluxo, que é muito simples, galera. Aqui a gente tem o nosso atual módulo financeiro e a gente simplesmente pode criar um outro módulo aqui dentro. Com uma palavrinha mod, você especifica o mod e o nome do módulo. No caso, o nosso nome de módulo é fluxo. Assim que a gente define um novo módulo, tá? Você pode fazer isso infinitamente. Você pode definir dentro desse módulo um outro módulo teste, sei lá. Enfim, essa aqui é uma outra forma de definir módulos, tá? E o que acontece? A gente definiu esse módulo fluxo dentro de financeiro. Acontece que esse módulo ele é um submódulo de financeiro. E o que a gente quer fazer? A gente está querendo mover essa struct para aqui dentro, né? Então, basicamente, oh, gente, um outro ponto aqui, né? Vamos apagar esse cara aqui. A gente não vai precisar de printar esse struct mais, então não precisamos desse carinha aqui mais. Mas beleza. O que que a gente fez? A gente, né, criou aqui o financeiro, adicionou um módulo, novo fluxo. Dentro do escopo desse módulo, a gente colocou um struct. É, E aí o que acontece? A gente precisa testar para ver se está funcionando, né? Então, basicamente, o que que mudaria aqui? Vamos tentar rodar, né? É, Esse carinha, assim, cargo run. Olha só, ele está reclamando que não conseguiu, né, acessar esse path aqui, cara. Ele não conseguiu resolver. Por quê? Porque agora o caixa, né, ele até especifica aqui, o caixa, ele não está mais não é mais dentro do módulo financeiro. O caixa agora, ele está dentro do módulo financeiro barra fluxo. Então ele está dentro do módulo de fluxo, né? Então, o que que a gente deve fazer? Especificar aqui que a gente agora vai acessar financeiro, depois fluxo, depois caixa, né? Assim a gente já consegue resolver o BO, né? Vamos tentar rodar novamente. Olha só, ainda deu erro. Mas por quê? Lembra que eu falei? Tudo dentro de um módulo, ele é privado. Então, se você coloca qualquer cara, não importa o que você coloque dentro de um módulo, ele vai ser esse recurso que está dentro do módulo vai ser privado. E ele está nos informando, né, é, que o fluxo, que é o nosso submódulo, ele é privado. Mas por que ele é privado? Porque esse módulo fluxo, ele está dentro do financeiro. Ora, então, se ele está dentro do financeiro, automaticamente ele também é privado. Então, como é que a gente faz para deixar esse módulo público? A gente precisa especificar aquela palavra-chave, ó, pub mod fluxo, né? Assim, vai deixar o nosso módulo fluxo público e a gente vai conseguir acessar por esse path aqui sem nenhum problema. Vamos testar? Aí, olha só, rodou lindamente. E se você testar o programinha, você vai ver que está funcionando, enfim, está tudo funcionando nos conformes, tá? Então, essa é uma forma de você também organizar, né, essa paradinha em submódulos, ok? E tá, mas a gente organiza dessa forma, como um pubmod, com um módulo que é um submódulo que a gente define assim, né? Tá, mas
Eu não gosto de usar dessa forma. Eu particularmente não acho legal, até porque é, se você for mexer no projeto, ele for crescendo, né? E você precisar de separar ainda mais essas responsabilidades, começa a ficar um pouco confuso, né? E eu ainda acho, né, essa forma de declarar um módulo não muito legal. Eu não acho tão intuitivo, né? Você declarar isso aqui dentro da raiz. Qual é o ponto? O que que eu gosto de fazer realmente para separar os meus módulos, os meus submódulos e o que seja? O que eu gosto de fazer é o seguinte: dentro da pasta SRC, eu gosto de definir uma pasta com o nome do meu módulo. Então, por exemplo, eu quero definir aqui um módulo financeiro. Então, se eu vier aqui dar um new folder e falar assim, ó, financeiro, o que acontece? Eu defino um módulo financeiro. Quer dizer, se eu deixar do jeito que está aqui, o Rust vai entender que isso aqui é um submódulo do financeiro. Então, o que eu tenho que fazer para o Rust entender que esse carinha aqui vai ser o nosso módulo? A gente cria dentro dele, na raiz, mod.rs. Que aí o Rust vai ler essa pasta e vai ver, pô, aqui dentro dessa pasta tem o mod.rs. Então quer dizer que o nome desse módulo é realmente financeiro. Só que aí, para a gente evitar complicações, a gente precisa remover, né, esse módulo financeiro aqui, tá? A gente precisa apagar ele. Eu vou só copiar essa struct, tá? Para a gente não perder ela. Mas o que acontece? A gente precisa apagar esse cara aqui da raiz, né? Então a gente apaga ele da raiz aqui, né, para não dar conflito. E a gente define o nosso módulo aqui. E como é que a gente define agora um submódulo, né? Já que a definição de módulo a gente está fazendo assim. Olha como é que é mil vezes mais intuitivo. Se você quer definir um submódulo para um módulo financeiro, você só dá um new, passa aqui o nome do módulo, né? Mas esse novo módulo, lembrando, esse novo módulo que você vai definir aqui, dessa forma que eu estou fazendo, tem que ser uma pasta, tá? Então, a gente cria, por exemplo, um módulo caixa não, um módulo fluxo, né? Então, fluxo barra mod.rs. Então, o que que o Rush entende daqui? Bom, eu tenho um módulo financeiro com um submódulo fluxo, que é um módulo. Tá? Olha como é que é um milhão de vezes, gente, mais intuitivo fazer dessa forma. É visualmente muito melhor porque você vai navegando na estrutura de submódulos muito mais facilmente, é muito mais intuitivo, entendeu? Então, eu recomendo assim você organizar dessa forma. Vamos passar para cá agora aquela nossa struct legalzinha que a gente definiu, né? Só que aí, cara, não vai funcionar ainda, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê essa nossa abordagem. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu defini. Pera, gente, eu defini o lugar errado. Vou pegar esse caixa aqui e eu vou definir ele dentro do módulo aqui de fluxo, né? Tá bom? Exatamente, defini ele aqui dentro, tá? Ok, defini dentro de modo de fluxo. Mas eu vou mostrar para vocês que isso aqui ainda não vai funcionar, tá? E beleza, vamos testar aqui e eu explico para vocês o porquê não vai funcionar, né? Dá um cargo run aqui. Olha só, ele diz a mensagem que ele não está conseguindo encontrar o fluxo, né? Que é o módulo fluxo dentro do módulo financeiro. Por quê? Como eu expliquei antes, o REST ele vai conseguir saber que isso aqui é um módulo, tá ligado? Só que ele não vai saber qual é a hierarquia dele na árvore. Então, por exemplo, como é que a gente faz o Rust conseguir entender que esse fluxo daqui, esse módulo, ele vai ser utilizado, né? Ele vai ser declarado dentro do financeiro, ou seja, que a partir do financeiro eu consigo acessar o fluxo. Usando essa mesma abordagem que a gente usou aqui na main, falando que dentro do módulo, olha só, dentro do módulo financeiro, a gente tem um módulo, a gente vai usar o módulo fluxo, tá?
Isso. Não tem segredo nenhum, gente. Não tem segredo nenhum. É só você fazer a declaração aqui. Mas você vai perceber que também não vai funcionar, tá? Se você for espertinho, você vai entender o porquê não. Por que, galera, não funcionou? Exatamente. A gente especificou para o Rust que através do financeiro a gente consegue acessar o fluxo, mas a gente não falou que esse módulo fluxo vai ser público, né? Lembra? Tudo dentro de um módulo é privado. Então, para a gente falar para o Rust que acessar esse fluxo, né, esse módulo fluxo através do financeiro seja possível, a gente tem que especificar aqui na declaração um pub mod fluxo. Que aí sim, pro Rust, quando ele lê isso aqui, ele fala, tá bom, então o financeiro vai conseguir acessar o fluxo e o fluxo, que é um módulo, é público e se ele é público, a propriedade ali dentro desse módulo também é pública, né? As structs, as funções e o que seja aqui também são públicos. Então, esse path é utilizado e é possível de ser utilizado. Ok? Vamos tentar, né? Agora a gente vai tentar rodar isso aqui. Ah lá, ó, rodou lindamente o programa, tá? É, Você pode ver, cara, eu falo assim, você não é obrigado a usar essa estratégia que eu adotei aqui. Cara, você pode usar as três formas. Você poderia definir isso aqui tudo até dentro de main, tá? Você poderia até fazer assim, por exemplo, ó, olha só, mod financeiro. Aí dentro de mod você podia falar mod fluxo, né? Aí dentro de fluxo você poderia usar struct ou função, o que seja, cara. Você poderia usar dessa forma, tá? É, Isso vai do seu gosto, tá? Mas só para você conseguir, para clarear na sua mente como é que tá a estrutura desses módulos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou só desenhar aqui para vocês como é que está hoje a nossa construção de módulos no final das contas. É a mesma coisa que se fosse isso daqui, ó. É a mesma coisa que fosse isso daqui. Então, a nossa árvore de módulos está assim, o que a nossa crate está acessando. Por isso que é tão importante você definir, por exemplo, por isso que era tão importante dentro do financeiro, por exemplo, a gente definir esse, esse mod fluxo para a gente mostrar para o Rust que na árvore de módulos, dentro de financeiro na árvore de módulos, a gente tem o fluxo com suas propriedades. E quem é o módulo pai aqui, digamos assim? Seria, eu vou inventar um nome, mas seria mais ou menos aqui, ó, o módulo create, por exemplo. O módulo pai de todos eles seria o módulo create, tá vendo? Então, assim que está a nossa estrutura de módulos hoje. O crate, lembra daquela palavrinha-chave crate que a gente usou de path absoluto? Absoluto? Então, seria esse cara aqui, ó, o módulo crate, tá? Que acessa o financeiro, tá? Aí dentro desse fluxo aqui ele é público, né? Ele sendo público, tem as propriedades públicas e assim vai. Então a tradução desse path aqui seria esse cara, né? Então, eu não sei se ficou claro, galera, mas se não ficou claro, deixa nos comentários aí que eu tento ajudar, tá? Mas, cara, é basicamente assim que a gente pode trabalhar com módulos, tá? É, Na verdade, tem uma outra coisa que vocês podem fazer também, tá? Eu já ia esquecendo de abordar isso. Mas tem uma forma mais legal de você abordar isso sem ter que definir coisa aqui na main, tá? Porque pensa que você pode ter infinitos módulos, né? Aqui dentro na SRC você pode ter, sei lá, o, o módulo de RH, né? Você pode ter o módulo de marketing, né? Vamos supor que é uma empresa, a gente está desenvolvendo um software para uma empresa, né? Então, é, imagina que se fosse cada vez que você criasse um módulo, você tivesse que adicionar aqui na main. Isso poluiria a main não é o que a gente quer, né? Pensa que
se um dia você fosse compartilhar essa aplicação para alguém, você precisaria compartilhar, por exemplo, a lib e as definições de como usar os métodos, por exemplo. Vai que você queria usar em um outro serviço, né? Então, como é que você pode fazer isso? É, Você pode definir aquela parada que a gente explicou lá no início, bem no início, sobre os tipos de crate, que a gente tem as crates de lib, né? E temos as crates e crates binárias, né? O que a gente usa atualmente, até agora, o que a gente usou foi a crate binária, tá? A gente não usou crate de lib, não confunda, tá? Eu disse para vocês que uma crate, ela é um conjunto, né? Uma árvore de módulos, tá? Então, uma crate de binária é uma árvore de módulos, uma crate de lib é uma árvore de módulos, tá? Mas o que eu quero bater na tecla aqui é que para a gente tirar esse mod daqui e poder centralizar todas as nossas chamadas, né, de recursos, de módulos, a gente vai centralizar isso na crate de lib, tá? Porque, contanto que se você transformasse, por exemplo, né, se você usasse esse projeto aqui como um pacote, né, como uma biblioteca, digamos assim, e você, sei lá, é, subisse para um repositório, quem fosse instalar dentro do projeto com um cargo, por exemplo, é, o projeto da pessoa se comunicaria com a sua crate de lib, tá ligado? Com as definições de recursos de lá, que é o que acontece na maioria dos casos. E o que acontece, por exemplo, com std, tá? Para você que não sabe, que é uma crate de lib, né? Como é que a gente define uma crate de lib aqui no nosso projeto, né? Você pode vir aqui no src, coloca aqui, ó, lib.rs. Aí o que que você faz? Você pega esse cara, remove daqui, ó, né? Bota aqui e pronto. É isso, né? É isso entre aspas. Vai dar um erro aqui, tá? Você já vai ver o que erro que vai dar. Só que o que acontece? Entenda que a gente vai centralizar todos os nossos módulos, recursos, tudo aqui dentro dessa crate de lib, tá? Então como é que a gente vai fazer? Vamos rodar aqui. Bom, deu uma cacetada de erro aqui, mas o que está realmente acontecendo é o nosso o nosso Rush, né, nosso compilador Rush não está encontrando esse cara aqui, ó, financeiro. Mas por que ele não está encontrando? Pô, cara, vocês devem estar se perguntando, pô, cara, você me explicou que a gente pode usar o path relativo, mas a gente poderia colocar um crate aqui para tentar acessar e tal. Mas aqui as coisas funcionam um pouco diferente, tá? Como você definiu esse cara, tá? Dentro de uma crate de lib, entenda que isso aqui, gente, entenda que isso aqui é uma crate. Então, ela é um conjunto, uma árvore de módulos. E como é que você, aqui, por exemplo, no cargo, poderia fazer para se comunicar com essa crate, né? Que tem todas as definições que você precisa para rodar aqui dentro da sua crate de lib. Basicamente é o seguinte: tá vendo esse arquivo? Tá? Aqui é onde a gente tem definições de nome, versão e edição. É, Essas são as definições do nosso pacote, tá bom? Bom, quando você subir um pacote, o que for, né, se for uma lib, se for a sua intenção, para acessar as APIs, né, da crate de lib, você vai usar esse nome aqui, tá ligado? Então, tipo, é essa definição de nome que você vai usar com o path raiz. Tá, mas e agora como é que a gente faz? Primeiro ponto, a gente vai alterar esse nome aqui. Em vez de ter barra, a gente vai colocar tudo junto. Vou colocar assim. Agora o nome do nosso pacote, que é o nosso projeto, é aula Rust 1, tudo junto sem traço, tá? Depois que a gente definir isso, a gente tem que vir aqui em main e especificar, tá? Dessa forma, do mesmo nome que está aqui, ó. Copiar até o nome aqui e vamos colocar aqui, ó.
Beleza? Olha só, a gente agora está acessando a nossa lib, tá? O nosso package, né? Aula Rust 1 com e sucessivamente com os módulos financeiros, fluxo e caixa. Não se engane, isso daqui ele está fazendo referência a lib, tá? A esse cara aqui, entendeu? Então é basicamente isso que está acontecendo aqui. Vamos tentar rodar para ver se vai funcionar? Pô, ainda não funcionou, mas cacete! Como assim não funcionou, cara? A gente definiu tudo aqui como público, certinho, só trocou aqui para auto create. Exatamente, gente. Lembra, de novo, vou bater na tecla. Uma crate é um conjunto de módulos, é uma árvore de módulos. O main aqui, que digamos é uma crate, ela é um módulo. O lib é um módulo. Então tudo que tiver aqui dentro é privado. Qualquer coisa que você colocar aqui dentro vai ser privada. Entendeu? Então tenha sempre em mente isso. Ele está reclamando que o financeiro ele não é um módulo público. Então, para a gente resolver este problema, na definição de mod aqui, a gente coloca anteriormente o pub mod. Tá, vamos salvar aqui. Vamos tentar executar. Olha lá, olha que top. Rodou lindo, né? Rodou lindo. Perfeito, né? Olha só, tá tudo funcionando, gente.